Doutor Franciose aqui novamente para fazer uma leitura com vocês sobre a lei do superendividamento. Estamos aqui no site oficial, diretamente da fonte, planalto.gov.br. Antes de tudo, eu queria explicar para vocês que a lei número 14181 de 1º de julho de 2021 é uma lei que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa lei que está na tela aqui é a lei que alterou o CDC. Então vamos lá diretamente no Código de Defesa do Consumidor fazer essa leitura para vocês compreenderem a lei do superendividamento. Aqui é o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, assinada na época pelo presidente Fernando Collor. E aqui nós vamos aos dispositivos que foram inseridos no Código de Defesa do Consumidor. Aqui, o primeiro dispositivo inserido pela Lei 14181 de 2021 foi diretamente no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, sobre a Política Nacional de Relações de Consumo. Vamos fazer a leitura. Artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Não vou ler todos, eu vou direto ao inciso 10. Prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, incluído pela Lei 14181 de 2021. Segundo dispositivo, no artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Para execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros. Inciso 6. Instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, incluído pela Lei 14181 de 2021. O que seria instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento? O extrajudicial é aquilo que eu sempre falo, é a forma de evitar o endividamento por meio de contato diretamente com a instituição financeira, por exemplo. Porque quando a gente fala de endividamento, a gente está falando de dinheiro, de banco. Quem detém o poder de emprestar dinheiro é banco por meio de autorização do Banco Central. Então, a prevenção extrajudicial é dessa forma e a judicial é feita diretamente por um advogado ou por meio de medidas realizadas junto ao PROCON. O PROCON ele vai adotar mecanismos, meios de colocar o credor, que é o banco, e o devedor, que é o consumidor, em contato para o consumidor ter a chance de explicar a situação de endividamento dele. E aqui, inciso 7º, instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundo de superendividamento, que é o pré-processual, que é o PROCON, entendeu? Isso já existia, mas agora está mais bem organizado para buscar a conciliação e a mediação entre devedor e credor. Aqui temos também artigo 6º, são direitos básicos do consumidor. Aí aqui o inciso 11, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio da revisão e repactuação da dívida, entre outras medidas. Está implícito um comando incerto nesse artigo, onde ele fala que o banco tem responsabilidade também no crédito responsável, ou seja, o banco ele não pode sair oferecendo crédito sem analisar o contexto do devedor, o contexto da pessoa que está pleiteando o crédito. Se a pessoa ganha 10 mil, mas já tem 6 mil reais, por exemplo, comprometido da renda dela, pagamento de empréstimos, o banco tem que analisar antes de oferecer qualquer tipo de crédito para essa pessoa. Inciso 12. A preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação na repactuação de dívidas e concessão do crédito. O que é a preservação do mínimo existencial? Existe aquele decreto absurdo que fala que R$ 600 é o mínimo existencial. Graças a Deus, os juízes já estão derrubando isso por terra nas próprias decisões, analisando a jurisprudência dos tribunais dos estados do Brasil, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito.
Aqui, a lei do superendividamento incluiu um capítulo inteirinho sobre prevenção e tratamento do superendividamento. Ou seja, ele inclui um capítulo inteiro dentro do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 54. A. Este capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, no caso, pessoa física, sobre crédito responsável e sobre educação financeira do consumidor. Aqui é a parte mais interessante, que é a parte onde ele explica, né, o dispositivo legal, ele explica o que é o superendividamento. Vamos fazer a leitura. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Eu gosto de analisar e explicar o que é o mínimo existencial. A nossa Constituição ela fala sobre a dignidade da pessoa humana. Então, o mínimo existencial, o que que é? Água, luz, telefone, internet, lazer, cultura, educação, saúde, alimentação, vestuário, gastos com terceiros, com seus filhos, com escola, com cursos, com convênio médico, odontológico, financiamento imobiliário. Ele não entra no superendividamento, mas ele é algo que tem que ser tratado como mínimo existencial, porque a dignidade da pessoa humana diz respeito à moradia também. Financiamento de veículo, todos esses elementos que eu mencionei, ele diz respeito ao mínimo existencial. Aí nós temos aquele decreto absurdo que diz que R$ 600 é o mínimo existencial. Com R$ 600 você tem água, luz, telefone, internet, lazer, cultura, educação, saúde, alimentação, vestuário e todos os outros elementos que eu falei. As dívidas referidas no parágrafo 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo, serviços de prestação continuada. Aí o parágrafo 3º. O disposto nesse capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude, má-fé, ou sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, ou decorram de aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Ou seja, se você foi lá e fez um empréstimo com a intenção de ajuizar a ação do superendividamento, você está de má-fé. Artigo 54b. O artigo 54b. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 deste Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou intermediário deverá informar o consumidor prévio e adequadamente no momento da oferta sobre o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem. Ou seja, eles têm que explicar para você qual vai ser o custo final daquele contrato que você fez uma parcela de longo prazo. Entendeu? Ele tem que deixar claro para você, ó, você está pegando 10 mil, mas no final você vai pagar 50 mil. Eles têm que deixar claro, eles são obrigados a deixar claro isso. Inciso 2, a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa de juros de mora e total de encargo de qualquer natureza previsto para o atraso no pagamento. O que eles estão querendo dizer com esse inciso? A taxa de juros remuneratório, que é aquele que faz o banco lucrar. A taxa de juros moratório, aquele que é uma punição para você quando atrasa a sua dívida. E aí, inclusive, se você quiser ser mais diligente, vá até o Banco Central do Brasil, pesquise a taxa de juros por período da assinatura do contrato que você celebrou. Inciso 3, o montante das prestações e o prazo de validade da oferta. Deve ser no mínimo de 2 dias. Aqui, ele é autoexplicativo. Quanto você vai pagar por mês e até quando vale a oferta. A oferta tem que valer no mínimo por 2 dias. O nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor. Autoexplicativo. Inciso 5. O direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do parágrafo 2º do artigo 52 deste Código e da regulamentação em vigor. Você pode pagar tudo antecipado, não de maneira não onerosa, ou seja, você não pode ser punido por querer antecipar o pagamento. Artigo 54. Esse artigo é bem interessante. Artigo 54C. É vedado expressa ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Aquele famoso crédito sem consulta ao SPC Serasa. Isso é vedado. É o famoso prometer crédito fácil sem análise nenhuma. Isso é propaganda enganosa, é mentira. Todos eles fazem análise de crédito. Eles veem o seu rate bancário, eles veem o seu score, eles veem tudo. Inciso 3.
ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo. Ou seja, eles têm que explicar todos os ônus que existem no contrato. Todos. Eles não podem deixar nada sem explicação, eles não podem deixar nada subentendido. Eles têm que deixar claro, não só os ônus, mas o custo do contrato também. Inciso 4. Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento do produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio. A empresa que fornece o crédito, ela não pode te forçar, insistir, te constranger a contratar. Principalmente se você for idoso, tiver a sua capacidade, suas faculdades mentais comprometidas. Isso é assédio comercial, é proibido. Inciso 5, esse aqui acontece muito. Condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou desistência de demandas judiciais ao pagamento de honorários advocatícios ou depósitos judiciais. Vou explicar para vocês. Eles não podem te obrigar a desistir de um processo que você ajuize contra eles. Se você está com um processo judicial ajuizado, por exemplo, eles não podem te obrigar a desistir desse processo. Isso aí é assédio também. Isso aí não pode acontecer. Então, se você tem advogado, qualquer coisa dessa que acontecer com você, você tem que comunicar ele imediatamente. Artigo 54D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, antes da contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: 1. Informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada a sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes observados exposto no artigo 52 e 54b deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Tem que explicar tudo de forma clara e objetiva, principalmente de acordo com a sua idade e capacidade de compreensão. Ou seja, o banco que está te oferecendo crédito, ele tem que explicar tudo bem detalhadamente, tintim por tintim. Por exemplo, que tipo de crédito é, todos os custos, juros, tarifas, seguros e etc. E o que pode acontecer se você não conseguir pagar. 2. Avaliar de forma responsável as condições do crédito do consumidor mediante as informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observados o disposto neste código e na legislação sobre proteção de dados. Basicamente, eles têm que avaliar se você pode pagar. A financeira, o banco, seja lá o que for, eles não podem sair oferecendo crédito sem avaliar se você de fato pode pagar. Inclusive, eles têm que analisar os bancos de dados para verificar se você possui já algumas dívidas em atraso. Entendeu? 3. Informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e às outras coobrigadas cópia do contrato de crédito. Exija o contrato de crédito. Você tem que exigir o contrato de crédito. Por quê? Porque muitas vezes aqui no próprio escritório a gente faz o atendimento, muitas vezes o cliente não sabe da existência do contrato. A gente fala que o banco nunca enviou o contrato. Às vezes o cliente é afobado, ansioso para pegar aquele crédito porque precisa, ele deixa de lado o mais importante, que é ter em mãos o contrato. Ou seja, você, o fiador, seja quem for, as pessoas envolvidas na operação têm que ter uma cópia do contrato. Aí vem o parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos artigos 52 e 54c deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenizações por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. Ou seja, basicamente, se qualquer uma dessas obrigações que eu li nesses três incisos não forem cumpridas, o juiz pode reduzir os juros ou os encargos abusivos, aumentar o prazo para você pagar, de acordo com a sua condição financeira, e obrigar o fornecedor ou concessor de créditos a te indenizar por perdas e danos. Artigo 54G. Sem prejuízo do disposto no artigo 39 deste Código de Defesa do Consumidor e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: 1. Realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 dias com dados da data do vencimento da fatura
vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir o total do valor da fatura, o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada, que tenha sido cobrada enquanto não encerrada a apuração da contestação. Cobrança indevida no teu cartão, administrador, o banco, eles não podem obrigar a pagar antes de resolver o empecilho, antes de resolver a questão. Ou seja, basicamente eles não podem incluir isso na próxima fatura. Você pague a parte que você não contestou da fatura sem os juros, normalmente, excluindo somente aquela parte que você está contestando. Essa aqui é a recusa do consumidor ao garante da questão do contrato que eu mencionei no artigo anterior. Olha isso aqui. Impedir ou dificultar em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça. Vamos ler de novo do começo. Impedir ou dificultar em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos. Se você foi vítima de fraude com seu cartão, eles não podem dificultar o cancelamento ou o reembolso. Eles não podem dificultar o cancelamento imediato da compra, o bloqueio do pagamento ou a restituição do valor pago indevidamente. Isso é direito seu e não é um favor. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e a entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável. Essa é mais interessante ainda. O banco ele só pode finalizar o contrato se você tiver margem consignável. Se sua margem consignável não tiver comprometida. Vamos aos outros dispositivos que estão mais embaixo aqui do Código de Defesa do Consumidor. Agora vamos para a parte prática da ação do superendividamento. Da conciliação do superendividamento, capítulo 5, também um novo capítulo incluído no Código de Defesa do Consumidor pela Lei do Superendividamento. Artigo 104. A requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização da audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com presença de todos os credores de dívidas previsto no artigo 54-A, a gente já falou sobre ele, deste Código, no qual o consumidor apresentará a proposta do plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, 60 vezes, preservados o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Aqui basicamente é isso, a questão das garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Se já rolou aquele monte de juros, aquela bola de neve, isso tudo vai ser deixado de lado. Nós vamos trazer à tona a condição original do contrato. Ou seja, vamos lá, se você está com seu mínimo existencial comprometido por conta das dívidas, você pode pedir a repactuação na justiça. Vai ter audiência de conciliação, vai ter apresentação do plano de pagamento em até 60 vezes, com a possibilidade de pedir até 6 meses de carência. Ou seja, a lei do superendividamento ela é um mecanismo muito eficaz ao combate do endividamento da pessoa que de fato está com seu mínimo existencial comprometido por conta das dívidas. Aqui interessante, aquilo que eu sempre falo para os clientes no atendimento. Excluem-se do processo de repactuação de dívidas, ainda que decorrente de relação de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real. Financiamento de veículo, financiamento imobiliário, um empréstimo feito com garantia de veículo ou do imóvel, isso aí não entra no sobreendividamento. De financiamentos imobiliários e de crédito rural, ou seja, esses contratos não podem ser repactuados na lei do superendividamento. Parágrafo 2º. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir a audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito, ou seja, você pode suspender o pagamento, e a interrupção dos encargos da mora, não vai ter juros, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência de conciliação. Ou seja, o advogado do Nubank não foi à audiência. Vai ocorrer tudo isso aqui com ele. Sujeição ao plano compulsório. Você vai pagar primeiro os credores que compareceram na audiência para depois pagar esse credor.
entendeu? Ou seja, a lei do superendividamento ela veio para dar um suporte muito importante para o consumidor, para aquela pessoa que está com dificuldade financeira. Parágrafo 3º. No caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Se você não cumprir o plano de pagamento, se você deixar de cumprir, você pode ser executado pelo banco. Parágrafo 4º. Constarão do plano de pagamento referido no parágrafo 3º deste artigo: 1. Medidas de dilação dos prazos de pagamentos, redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras, destinadas a facilitar o pagamento da dívida. É aquilo que eu menciono, que você vai ter reduzida a tua dívida. A gente leva em consideração somente o valor original, não o valor que o banco quer receber a título de juros remuneratórios ou juros moratórios. Referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso. Se o banco te processou e nós ajuizamos a ação, o processo pode ser suspenso ou extinto. Ou seja, o processo pode deixar de existir. Se o banco está te processando por aquela dívida que nós estamos repactuando, esse processo tem que deixar de existir. A data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de banco de dados e de cadastro de inadimplentes. Aqui existe duas situações. Existe a possibilidade de conseguir a suspensão das negativações do consumidor por meio de uma liminar diretamente no primeiro despacho saneador do juiz. Isso acontece muito, inclusive aqui no canal tem outros vídeos explicando sobre isso. Ou então, após a homologação do acordo, isso pode acontecer também. Condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Ou seja, consumidor, nada de novas dívidas irresponsáveis. Parágrafo 5º. O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil, ou seja, você não declarou falência, e poderá ser repetido somente após decorridos o prazo de 2 anos contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Ou seja, você pode repropor uma ação de superendividamento depois de 2 anos da liquidação das tuas dívidas desta primeira ação de superendividamento. Mas tem uma exceção muito importante. Se você estiver dentro de um plano de pagamento em andamento, é possível pedir uma repactuação dentro do mesmo processo, se algo mudar na sua situação, doença, perda da renda, mas isso tudo fica a critério do juiz. Artigo 104b. Se não houver êxito na conciliação em relação a qualquer dos credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Basicamente, gente, é aquilo que a gente fala, se não houve acordo, se os credores não se manifestaram sobre o acordo, não fizeram nenhuma proposta ou não impugnaram de uma maneira coerente e objetiva o plano de pagamento apresentado, o juiz impõe o plano de pagamento, chama isso de plano judicial compulsório. Mas antes disso, o juiz vai levar em consideração esses elementos. Parágrafo 1º. Serão considerados no processo de pré-endividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. No prazo de 15 dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. Isso aqui, os credores eles são obrigados a demonstrar por que eles não estão aceitando o nosso plano de pagamento. Aqui outra parte importante, esse parágrafo 3º não tem muita relevância, tá? Agora o parágrafo 4º. Plano judicial compulsório, que é aquele que o juiz impõe, assegurará aos credores no mínimo o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço e preverá a liquidação total da dívida após a quitação do plano de pagamento consensual, previsto no artigo 104-A deste Código, no máximo 5 anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de 180 dias, aquele prazo de carência de 6 meses, contados de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Aqui, gente, basicamente essas são as partes mais importantes da lei do superendividamento. Essa lei ela veio para trazer um novo paradigma para a maneira pela qual o consumidor executa operações de crédito junto aos fornecedores de crédito. Se você tiver alguma dúvida, vou deixar meu e-mail, a minha rede social aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha isso com o máximo de pessoas que você acredita que precisa saber disso, que está passando por uma situação de superendividamento. E fico por aqui, eu agradeço muito a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.